Bom dia e a paz do Senhor. Eu realmente vou avisar uma coisa a essa igreja. Eu choro. E eu choro sempre. Quando eu me converti, minha irmã, que é católica, dizia assim, eu dizia, por que eu choro tanto agora? E ela dizia, Deus te curando. Pois, queridos, faz 30 anos que Deus me cura. Porque eu choro em casa, eu choro no quarto, eu choro aqui, eu choro onde eu senti a presença de Deus. Eu queria pedir aos irmãos que abrissem sua Bíblia em Isaías 6. Eu já ando assim, ó. Nada, muito obrigada. Isaías 6, de 1 a 8. É um texto conhecido, é um texto lindo, é um texto que nós temos muitas lições para tirar daí. Todo mundo encontrou? Amém? De 1 a 8. E diz assim, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima deles. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voavam. E chamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então eu disse, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão com brasa, tocou a minha boca e disse, Eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e perdoada, e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu agradeço a Deus por essa igreja, pela forma que eu estou sendo recebida. E eu digo a vocês, e gostaria de compartilhar com essa igreja, a alegria de ver Deus fazer o novo dele na minha vida. Deus fazer o novo dele em mim. Eu tenho 30 anos de evangelho, 30 anos que eu conheci o Senhor Jesus. Mas nas mãos de Deus, eu tenho entendido que não existe tempo. Não existe idade, não existe idade para que Deus, e nem tem experiência. Você pode ter a experiência que você tiver. Você pode ter o know-how de Bíblia que você tiver. Mas Deus faz o novo dele. Não tem como Deus, que alguém impeça Deus trabalhar. E Deus tem novo para você e para mim. Diariamente. Eu estou como aquela mulher no poço, que ela saiu em novidade de vida. E todo crente, queridos, tem que estar cheio do Espírito Santo para sair em novidade de vida. É verdade que as notícias do mundo não são boas, mas o que Deus tem para fazer através da sua vida e na sua vida é grande demais. Entregar a vida ao Senhor, dar o primeiro passo de fé, é relativamente fácil
se comparado à necessidade de entregar-se diariamente. É fácil dar um passo de fé e dizer, sim, eu quero esse Jesus. Mas comparado à necessidade de reconhecer verdadeiramente que precisamos e queremos o senhorio do Senhor nas nossas vidas e no nosso caminhar. Isso é mais difícil. É fácil dar o primeiro passo, mas se comparado com o dia a dia, é mais difícil. A leitura que fizemos na Bíblia, os cristãos mais antigos e dedicados sabem de cor, de olhos fechados, que o livro de Isaías diz, no ano em que morreu o rei Uzias. O rei Uzias era um rei bom, foi um rei bom. Uzias em hebraico quer dizer, Deus é a minha força. O rei Uzias foi aclamado pelo povo para substituir o seu pai como rei de Judá, ainda quando tinha 16 anos. Era pouco mais que uma criança. E ele a Bíblia diz que ele foi um homem que temia o Senhor, que amava a sua nação, que criou impostos, mas ele também criou estradas. Reabriu portos e indústrias, desenvolveu agricultura e agropecuária. Ele restaurou o exército de Judá e trouxe ao povo daquela nação a prosperidade que precisava. O rei Uzias, ele não teve a mesma fama de Davi. Mas a Bíblia garante em Crônicas 2, segundo Crônicas 26, que Uzias era um homem temente a Deus, que iniciou o seu reinado buscando e rendendo graças ao Senhor, e Deus o abençoou grandemente. Eu falava no início da dificuldade que nós temos de reconhecer diariamente que precisamos e queremos o senhorio do Senhor nas nossas vidas. Que precisamos dia a dia acertar o nosso passo com o nosso Deus. Não é fácil, mas é necessário. Em determinado momento na vida desse bom e próspero rei, ele foi inflado e foi inchado de orgulho. E quando nós nos enchemos de orgulho, tomamos decisões erradas na vida. Em determinado momento, eu imagino que ele deixou de reconhecer diariamente o senhorio do Senhor na sua vida. Em algum momento, eu entendo que ele deixou de andar passo a passo com o Senhor. E se perdeu. Ele entra cheio de orgulho e espírito de rebeldia, onde somente os sacerdotes estavam autorizados por Deus a entrar e oferecer incenso no altar. Mas ele confrontou a Deus. Ele confrontou o homem que começou o seu reinado temendo a Deus. Ele confronta, se incha de orgulho e confronta os sacerdotes. E confronta o próprio Deus. Mas ele foi terrivelmente marcado pela ira de Deus. E ferido, visível e imediatamente com a lepra na testa. Ele foi marcado pelo grande eu sou, pelo todo-poderoso que ele deixou de adorar. Todas as vezes que eu chego a essa igreja, e hoje eu escutei de novo, eu vejo pastores e pregadores repetindo exaustivamente: leiam a Bíblia. Orem, busque o conhecimento de Deus. Queridos, isto é cuidado. Cuidado com a igreja do Senhor. As leis de Deus, elas não são punitivas. Elas não são para massacrar você nem a mim. As leis de Deus têm a finalidade de sondar o meu e o teu coração. A lei de Deus tem a finalidade de restaurar, queridos, as nossas vidas. Quando deixamos de entrar no nosso quarto, quando deixamos de ler a palavra do Senhor,
quando deixamos de nos ajoelhar e glorificar o nome do Senhor, quando deixamos de orar pedindo o Espírito Santo, geme aqui por mim, quando não queremos ouvir mais o que Deus diz, nós ouvimos a voz do mundo, ou nós ouvimos a nossa própria voz, uma voz egocêntrica, uma voz chamada para si mesmo, uma voz onde você coloca você no trono, tira Deus do trono e coloca você. Decididamente, o bom e generoso rei Uzias, ele deve ter tirado Deus do trono e se perdeu. Ele perdeu o trono, perdeu a coroa e arrastou com ele toda a nação. O Brasil vive momentos difíceis, de líderes que comandaram e comandam o país sem querer o conselho de Deus, sem querer a direção de Deus, e acabam destroçando as suas vidas, destroçando vidas de sua família e destroçando a vida dessas nações, dessa nação. Homens e mulheres que trocam as verdades de Deus pelas mentiras de Satanás. Homens e mulheres que chamam o certo de errado e o errado de certo. São homens e mulheres de dura cerviz, de coração de pedra, de um coração de ganância que pautam a sua liderança e as suas ações por corrupção. Eu não estou falando aqui, queridos, de forma partidária, eu estou falando de forma apartidária. Eu não tenho partido, eu não defendo partido, nem este é o lugar para isso. Mas é o lugar para nos conscientizarmos onde estamos vivendo e como estamos vivendo. Eu me preocupo de estar num país gritante, que tem uma desonestidade gritante. De um país onde muitos dos governantes são corruptos. Me angustia ver o país criando um abismo quase irreversível entre pobres e ricos. E depois lutam pela igualdade. Eu me preocupo como cristão, não apenas para fazer algo pelos pobres e miseráveis, mas para fazer o que Deus manda. Não se conforme com este século. Esse é o papel do crente. É o papel de ir e de lutar. Eu não sei vocês, mas cada vez que eu escuto as notícias da Lava Jato, em entrevistas e depoimentos daqueles que têm delação premiada, eu me faço duas perguntas, duas ou mais. Primeiro, quando que um desses homens que praticaram a corrupção e são réus, confesso na justiça, vão atinar que ofenderam a nação brasileira? Mais ainda, quando eles vão atinar que antes de ofender a nação brasileira, roubar a nação brasileira, eles ofenderam o coração de Deus, que Deus se importa com essa nação? Quando vamos ouvir desses políticos e executivos o que seja um pedido de perdão, eu estaria feliz. Dissesse, me perdoe, eu errei, eu confesso que errei e quero me regenerar. Nenhum, queridos. Eu queria saber quando é que nós vamos ver no lugar de alguns que se apresentam na televisão com sorrisos marotos e irônicos, desses homens que roubaram a nação, um semblante ou mais que um semblante. Eu quero que eles digam como Zaqueu disse a Jesus: eu vou dar a metade do que eu tenho aos pobres. E se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais.
Queridos, eles só vão dizer isso quando eles tiverem esse encontro que Zaqueu teve com o Senhor. Eles só vão dizer isso quando eles tiverem o encontro que Isaías teve com o Senhor. E sabe de quem depende? De nós. Dos nossos joelhos, do nosso clamor aos céus, da nossa postura como brasileiros honestos, como os brasileiros que conhecem o Senhor Jesus. A segunda pergunta que me vem é: de onde saíram esses homens? De onde saíram esses homens tão desonestos? E tem uma triste certeza que eles saíram de dentro das famílias brasileiras. Saíram do mesmo tipo de família que fazia pequenas e talvez ínfimas corrupções. Saíram do mesmo tipo de família que não ensinaram as crianças a darem os lugares aos mais velhos. E hoje os nossos jovens tomam o lugar dos mais velhos nos coletivos. A lei federal existe, queridos, porque nós não somos generosos uns com os outros. Esses políticos saíram da mesma família que toma os lugares nos estacionamentos que são reservados para pessoas especiais. Saíram do mesmo tipo de família que quando a mãe atende o telefone e diz: toma, diz que eu não estou. São mentiras. A mentira e as pequenas e grandes corrupções e os maus exemplos dados na infância são frutos de famílias desajustadas. Nossos políticos saíram de famílias assim. De pais brasileiros que não assumiram sua paternidade, de mães que preferiram a sua realização pessoal a criar e educar seus filhos, de homens que pensavam ser só mantenedor financeiro da sua família, que confuso, achava que a sua função era trabalhar fora e quando chegar em casa pedir silêncio às crianças para poder ler seu jornal descansadamente. Sim, que a nação brasileira passa por situações delicadas. Do financeiro ao econômico, da saúde à educação, da violência aos lares, nas ruas, nas escolas, violência contra a mulher, violência contra as crianças, desemprego, fome, vergonha, falta perspectiva da previsão e previsão do futuro. Essa previsão do futuro, queridos, ameaça a nossa dignidade, ameaça a nossa esperança. E o medo tem paralisado essa nação. O medo tem paralisado a nação da carne fraca. Dizia o nosso presidente: a nossa carne não é fraca, é forte. E eu tenho uma ousadia de dizer: sim, presidente, nossa carne é a melhor carne do mundo. Nós temos a melhor agropecuária do mundo. Mas temos a carne fraca, completo eu. Quem tem a carne fraca somos nós brasileiros. A nossa honestidade e o nosso andar tem sido duvidoso e vergonhoso no mundo. E eu posso me conformar com esse século? E eu posso dizer que eu sim, sou brasileira, sim, eu sou brasileira, amo esse país, oro por esse país, defendo esse país, mas me envergonho desse país. Infelizmente, eu me envergonho. E peço a Deus misericórdia. O mundo internacional lá fora também não está diferente. Também existe corrupção na melhor família da Espanha. O cunhado do rei está preso. A irmã do rei quase seria presa. Também existe um presidente que deixa metade da maior nação do planeta em estado de alerta por causa das suas atitudes e das suas palavras malditas.
Vivemos em estado de alerta em todos os países que estão na mira ou não dos ataques terroristas. E os refugiados? É um peso. E uma vergonha mundial para mim e para você. Resultado de uma guerra que dura mais de 6 anos. Cada geração, queridos, tem a sua história, tem as suas peculiaridades, tem os seus pecados, as suas conquistas e as suas vitórias. Nós estamos em uma geração no Brasil e fora do Brasil, que domina ciências, letras, artes, tecnologia de ponta. Se percebe uma geração top, autossuficiente, que parece saber de tudo e resolver tudo e poder tudo, mas é, na verdade, uma geração sofrida e solitária. Perdida numa nuvem de poeira do seu muito saber, do muita informação, do muito querer. Que, sem dúvida, essa poeira embaça a sua visão e deixam eles sem saber. Deixam essa geração sem saber para onde eu vou, de onde eu vim, o que estou fazendo aqui. Em meio à crise que vivemos hoje no país, no mundo, e por que não assumir dentro das nossas próprias igrejas, dentro da igreja do Senhor Jesus, nos leva de alguma forma a fazer uma analogia com os tempos de crise que viveu a nação de Judá. Junto com o profeta Isaías, no ano que morreu o rei Uzias, diz o texto. O texto é descritivo, mas quando lemos que Isaías, em meio à crise e aflições que vivia ele e a nação de Judá, nós imaginamos ele naquele momento acudindo à igreja, acudindo ao templo e ter aquela visão. Eu imagino ele gritando: eu vi o Senhor. Com todas as forças que ele tinha para gritar, eu vi o Senhor. E ele estava sentado num trono alto e elevado. Em meio à crise você pode ver o Senhor. O Senhor está presente em cada momento na minha e na tua vida. Na vida do rei Uzias e na vida do profeta Isaías. E sem dúvida alguma, Isaías teve um chamado de Deus. Porque Deus é um Deus que chama. Deus chamou Abraão, chamou Elias, chamou Maria, chama você, chama a mim. Não importa se o momento é de dor e sofrimento. Não importa se o momento é de paz e bonança. No caso de Isaías, no seu caso, no meu caso, o chamado é muitas vezes dramático. E é dramático porque envolve um encontro verdadeiro com o único Deus. Onde Ele muda a tua visão. Quando você tem um encontro real com Deus, Ele muda a tua visão. A tua visão em relação a você, em relação a mim, em relação aos outros, em relação ao próprio Deus. Isaías não saiu daquele lugar, queridos, do mesmo jeito que entrou. E certamente ele não foi mais a mesma pessoa que era. O encontro com Isaías envolve um chamado entrelaçados por adoração, santidade e juízo de Deus. E a revelação da vontade e dos sonhos de Deus para a vida dele. Isaías, naquele momento, ele descobre o caráter do Senhor. Ele diz: eu vi o Senhor no alto trono. É soberania. Deus é soberano. Não importa o que você está passando, o que eu estou passando, como estamos vivendo. Importa que Deus é soberano. Deus tudo vê e tudo sabe. Deus é um Deus, Isaías descobre que Deus é um Deus onisciente. Deus sabe todas as coisas.
Deus sabia e sabe o que está acontecendo. E o que se passa. E quem somos. E nesse momento que Isaías descobre a onisciência de Deus, ele descobre: estou perdido. Isaías se sente denunciado. Isaías descobre a onipresença de Deus. A presença de Deus, diz o texto, enchia aquele lugar. A presença de Deus enche toda a terra. E só vê aqueles que têm olhos espirituais. Eu posso dizer tanto a você, se você não tiver olhos espirituais, eu vou ficar gritando: Deus está presente, Deus é onipotente. E você não vai saber, porque quem te convence não sou eu nem a pastora, é o Espírito Santo de Deus. E Ele quer convencer. Essa é a grande novidade. Deus quer convencer e você precisa abrir o seu coração. Isaías descobre que Deus é santo. Deus estava separado de todos. E os serafins, que são criaturas celestiais, louvavam em sintonia um com o outro. E dizia uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Essa cena revela claramente que aquele que deseja Deus precisa santificação. E santificação, queridos, não se faz em passe de mágica. Não se faz: eu quero ser santo e vem de fora para dentro. Santificação se faz com a palavra do Senhor. Santificação se faz no diário, no seu quarto, com os seus joelhos, pedindo: Deus, eu quero conserto. Deus, eu quero mudança. Deus, eu não aguento ser quem eu sou. Queridos, quantas vezes nós temos nos ajoelhado e dito: Senhor, muda a minha vida. Eu não quero ser a pessoa que eu sou. Eu quero ser a pessoa que o Senhor sonhou. Porque Deus tem um propósito na sua e na minha vida. E Ele não abre mão desse propósito. Depois dessa visão, desse chamado, se pode dizer seguramente, é um caminho sem volta. Quem tem um encontro desse com o Senhor, é um caminho sem volta. O encontro, um chamado, é agora também um compromisso. Que você e eu podemos, não queremos e não podemos voltar atrás. Ainda que você queira, o Senhor não quer. O Senhor não te deixa. Quantas vezes eu disse a Deus: não quero mais. E Deus disse: mas eu quero. Mas eu quero. Não importa o tempo que passou. Importa que Deus quer. Esse encontro e esse conhecimento e chamado de Deus nos impulsiona e nos faz testemunhar e comunicar aos outros sua relação e sua intimidade com Deus. A pastora dizia: as pessoas notam em você. As pessoas notam, queridos. Às vezes você entra no quarto, ora, lê a palavra, e parece não acontecer nada, mas aconteceu. Você pode não ter visto, mas aconteceu. E de repente você vai num cabeleireiro e a menina diz: você tem uma coisa diferente. É Deus. É o seu quarto que fez efeito. É o seu joelho. É uma intimidade com Deus que você tem e que você deseja para aqueles que você se relaciona. Aqueles que também precisam desse encontro. Queridos, todos são chamados, porque Deus é um Deus que chama. Mas não pode haver chamado se não tiver um prévio encontro com o Senhor. Um relacionamento profundo e íntimo com Deus. Não há dúvidas
que o encontro com Deus, ele é envolvente, ele é dramático, e ele entrelaça sentimentos para a formação de um novo caráter. Eu não sei você, mas eu não sou a mesma pessoa. Eu olho para trás e vejo, ai meu Deus, quem eu era. E olho para frente e digo, ai, muito a andar, muito a consertar. Assim é o Senhor. Deus está interessado em formar caráter, em transformar o homem e a mulher. Agora Isaías diz, não aqueles ais que ele diz nos capítulos anteriores, mas agora ele vê o Senhor e ele diz, eu vi o Senhor. Eu imagino que o grito de Isaías foi ensurdecedor. Ai de mim, que sou um homem de impuros lábios. Saía dali um grito de um homem com o coração cheio de pecado, amargurado pelo pecado. Um grito de quem toma consciência de quem é, porque quem olha e quem se encontra com Deus, toma consciência do seu pecado. Isaías era um pecador. Um homem de Deus, isso era um pecador. E Deus trouxe à superfície. Eu sempre digo isso a Deus. Deus me traga a superfície. Porque, queridos, tem pecados que a gente não vê. Só Deus vê. Só Deus vê quem nós somos de verdade. E eu digo, Deus, traga a superfície, traga a minha consciência, traga o meu conhecimento, me ajude. Às vezes eu não posso sozinha. Às vezes não, eu nunca posso sozinha. Isaías descobre que ele era nada mais, nada menos que trapos de imundície. Mas Isaías foi além. Isaías percebe quando as pessoas têm um encontro com Deus, ela não fica em si mesma. Isaías, nesse momento, nesse encontro dramático e carregado de emoção, Deus permite que ele tenha uma visão. É o pecado da nação. Queridos, o pecado da igreja é o meu pecado. O pecado dessa nação é o meu pecado. E eu tenho que estar diariamente dizendo, Deus perdoa a nação brasileira. Deus perdoa a igreja Obreiro de Cristo. Precisamos pedir perdão porque somos falhos. Somos participantes de uma humanidade caída e perdida. E só o sangue do Senhor Jesus pode nos restaurar. Reconhecer e confessar nos faz receber abundantemente o perdão de Deus. E você é livre. Isaías precisou tirar brasas do altar do Senhor. Nós precisamos fazer um esforço, porque Deus diz, esforça-te, analisa-te, sonda o teu coração. E confessar. Sim, Deus, eu sou assim, eu tenho a língua mal criada. Sim, Deus, eu não me seguro. Quando as coisas não vão bem, essa língua solta. Tenho que confessar a Deus.